E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Filmes Maratonas. Pra quem não conhece, eu sou o Fernando e hoje, pessoal, estou aqui para inaugurar um quadro novo aqui no canal. Mais um dos meus infinitos quadros. Que hoje é o seguinte, como vocês já puderam ver pelo título, vai se chamar Aleatório da Coleção. Porque eu tava pensando uma coisa, assim, eu tenho DVD e Blu-ray pra caramba aqui, né? E daí eu comecei a pensar, mano, como é que eu posso começar a assistir esses filmes, né? E daí eu comecei a pensar, como eu tenho uma planilha no Google Sheets, eu vi que tem alguns números lá, né, nos itenzinhos que eu tenho. E daí eu pensei, mano, e se eu escolhesse um número aleatório do número de filmes que eu tenho aqui na minha coleção, e é baseado nesse número eu não começasse a assistir esses filmes? E daí que surgiu essa minha ideia. Ou seja, eu escolhi um número aleatório entre 2 e 700, acabou caindo o número 67, e na minha coleção, o número 67 foi Atividade Paranormal 4. Eu sei, não é o melhor filme, aquelas coisas todas, mas é o filme que acabou caindo aqui para inaugurar esse quadro, e tem uma novidade nesse quadro que vocês vão entender lá pro fim, que vocês vão poder estar de certa forma participando aqui, tá? Então fiquem até o final aqui para vocês entenderem. E basicamente a ideia é que é o seguinte, eu vou analisar esse filme com vocês, e também mostrar aqui algumas informações do DVD também, né? Então vou juntar a análise do filme que eu já tava fazendo com algumas informações do DVD também. Então sem mais delongas, bora lá. Bom gente, então assim, Atividade Paranormal 4, ele é o quarto filme da franquia da Atividade Paranormal, né? Eu tenho a coleção praticamente completa aqui no meu acervo. Eu só não tenho o último que saiu, que acho que é Atividade Paranormal 7, mas é porque ele saiu em 2021, se eu não me engano, e daí já não tem mais os oficiais, né? Depois eu tenho que tentar achar algum autorado. Mas, enfim, Atividade Paranormal 4 é o quarto filme da franquia, foi lançado lá em 2012, e ele meio que continua a lore da Atividade Paranormal, por causa que eu descobri que tem uma lorezinha da Atividade Paranormal, eu achava que não. Que basicamente na Atividade Paranormal 1 tem a Kate e o namorado dela lá, que a Kate meio que tem possuída por uma bruxa, não sei dizer, tipo, se é uma bruxa, se é um demônio, alguma coisa assim. E meio que parece que ela continua assombrando nos outros filmes, né? E nesse aqui da Atividade Paranormal 4, eu acho que talvez continue um pouco a história do 2, se eu não me engano. Que daí a Kate, ela tinha sequestrado o sobrinho dela. Aí nesse filme aqui, a Kate, ela se muda pra uma casa vizinha dos protagonistas aqui no caso, né? Por causa que os protagonistas são uma família lá que tem uma adolescente, um menininho de uns 6 anos mais ou menos, e o pai e a mãe, né? O menininho de 6 anos, ele depois a gente descobre que ele acaba sendo adotado, né? E daí o filho da Kate, né? Ele meio que também é meio macabrinho, assim, sabe? Tipo, é meio bizarro aquele moleque. E daí ele vai meio que brincar lá com o filho dessa família, né? Que é o Wyatt. E daí meio que ele começa a falar que ele tem um amigo imaginário, que daí o Wyatt conheceu um amigo imaginário. Enfim, aí começa toda aquela questão de... eu não digo terror, mas de um suspense, né? Por causa que, assim, eu acho que em questão de terror, a Atividade Paranormal 4, ele não tem muito do terror, por causa que a Atividade Paranormal 1, ele tem uns sustinhos, tem umas coisas assim bem bizarras que você vai dizer, caralho, tem um bichão aqui nessa casa. Nesse aqui não tem tanto, tá? Você vê ali umas coisas ou outras nas câmeras que eles deixam pela casa, mas não é nada, tipo assim, muito parecido com o Atividade Paranormal 1, né? Então, assim, em questão de terror, a Atividade Paranormal 4 ele é bem fraquinho, mas, assim, fica muito mais no suspense, né? Tipo assim, do que o Rob, né? Que daí é um filho da Kate. O que o Rob vai fazer com o Wyatt, quem que o Wyatt é, por que ele tá com um amigo imaginário, por que as coisas começam a acontecer na casa e tal. Só que, assim, é um filme, igual eu falei, de terror bem fraco, porque as coisas começam a acontecer mais pro fim, né? Mas mesmo assim não são, tipo assim, coisas, por exemplo, tipo, no Atividade Paranormal 1 que puxa a mina da cama e sai levando pela casa, esse tipo de coisa assim, sabe? Tipo, umas coisas mais bobinhas, assim. Mas em questão, assim, de suspense, eu acho que ficou um filme bem interessante, porque você, assim, pelo menos comigo, eu me prendi um pouco ali no que tava acontecendo, né? Quem que é o Rob. Eu, como não lembrava quem era a Kate, tipo, eu já tinha visto a Kate, falei, mano, eu já vi essa mina. Só que eu não lembrava que ela era do primeiro já, eu achava que ela era do segundo. Como eu não assisti o segundo, eu falei, essa aqui deve ser do segundo e tal. Então assim, quem é quem? Por que o Rob tá lá? Quem que é o Wyatt? Ainda mais depois a gente descobre que ele não é da família mesmo, né? Ele é adotado. Eu falo, mano, quem que é quem? Isso aqui, né? Eu não vou dar muito spoiler aqui, porque se vocês quiserem assistir Atividade Paranormal 4, aí fica por sua conta e risco. Mas assim, em questão de suspense, eu considerei um filme bom. Eu dei uma pesquisada na internet, eu vi falando que a galera fala que esse Atividade Paranormal 4 acho que é um dos mais fracos da franquia. Acho que perde talvez só pro mais novo. Mas assim, em linhas gerais, considerando como um filme de suspense, ele é muito bom. Porque aquilo que eu falei, você fica preso pela história, assim, né? Tipo assim, quem que é cada coisa, por que tá acontecendo isso e tal. E assim, o final ele é um pouco confuso, mas assim, dá um certo cagacinho também, né? Com as viradas de câmera, aquela coisa. E pra quem também não conhece Atividade Paranormal, eles fazem como se fosse uma espécie de found footage, né? Que os caras falam que é tipo assim, é como se alguém estivesse gravando em primeira pessoa, e daí meio que alguém encontrou essas gravações, e daí juntou tudo numa espécie de filme e tá meio que denunciando
que aconteceu, né? Isso acontece também com o Cloverfield, o monstro Cloverfield é muito bom também. Então ele é muito nesse esquema, assim, como se tivesse acontecendo na vida real. Daí que, assim, acho que teve muita gente que ficou com cagaço, pelo menos no primeiro filme, porque, assim, as cenas parecem bem reais. O primeiro filme, inclusive, ele parece muito mais uma junção de coisas do que um filme em si. Quase que, se eu não me engano, o primeiro filme não tem nem créditos. Nesse quarto aqui já começa a ter créditos. Mas, assim, nesse quarto filme eles ainda fazem meio como... Não tem abertura, né? Não tem aquela coisa, isso aqui é um filme estrelando, falando tal. Os caras só falam Atividade Paranormal 4, primeira noite. Eu achei interessante pela questão de suspense. Como um filme do Atividade Paranormal, ele é bem fraco realmente, tá? Mas, assim, uma coisa que eu gostei mais desse do que do primeiro, porque, assim, do primeiro eu achei meio paia, porque o cara tinha uma câmera de 5 quilos, sei lá, uma câmera gigante, ficava andando pela casa com aquilo. Tipo, eu acho isso muito não natural, né? Quem que fica com uma câmera de 5 quilos andando pela casa pra gravar tudo, sabe? Ainda mais nos anos, acho que era 2006 o primeiro filme. 2006, 2007. Quem que fazia isso, né? Naquela época. Já Atividade Paranormal 4, como a guria aqui, a Alex, ela ficava conversando com o namorado dela pela webcam do computador, então, assim, muito do que se grava nessa parte é meio como se fosse a tela do computador. Então, assim, ela andando com o notebook, né, que era um MacBook, eu acho. Ela andando com o notebook, gravando ali as telas. Então, assim, você tem umas cenas que parecem mais naturais de terem sido gravadas daquele jeito em found footage, né? Tipo assim, tem umas cenas também que elas estão andando com o celular na mão, tipo, nossa, o que está acontecendo aqui, cara? Quem que faz isso? Eu acho que fica uns 80% convincente de que pode ser sim alguém que tá gravando uma coisa na casa, mas tem uns outros 20% ali que eu acho que é muito forçado, né? As pessoas com o celular na mão falando, nossa, olha o que está acontecendo, né? Não é uma coisa muito natural. Mas eu achei mais natural do que no primeiro, porque igual eu falei, no primeiro os caras estão com uma câmera de 5 quilos no ombro, tipo assim, nossa, amor, o que você está fazendo? Sabe? Eu não sei se faz muito sentido, assim, sabe? Se fosse pra pegar alguma coisa sobrenatural e tal. Obviamente que aí depois o cara dos fãs do primeiro, né, ele deixa a câmera lá parada e tal, porque eles começam a ouvir os barulhos e tal. Essas partes até que faz sentido, mas antes acho que não faz tanto sentido, não. Tá? Mas enfim, esse é Atividade Paranormal 4, um filme fraco no quesito terror, mas eu acho que ele é um filme muito bom no quesito suspense, tá? E falando em questão do DVD agora, né, que eu falei, vou fazer um meia aqui. O DVD, ele é bem simplesinho, né? A capa dele é uma capa branca que mostra que a protagonista aqui é a Alex, com a Kate ali no fundo, né? Eu acho que é a Kate, e como se fosse o namorado dela aqui na webcam, né? Então demonstrando sim que o filme se passa nos tempos mais modernos, né? Ele se passa em 2011, mas foi lançado em 2012, mas se passa nos tempos mais modernos aí que o pessoal já tinha um notebook, né? Ele está mais perto do que você pensa, que é o logo do filme. Na parte de trás aqui tem umas cenas do filme, né? Que tem uma cena aqui, essa partezinha aqui do menino com esses pontinhos verdes aqui é o Rob, né? Que é o filho meio macabro lá da Kate. E esses pontinhos aqui é do Kinect, por causa que isso aqui é o infravermelho do Kinect, que ele usava para fazer o tracking de você na hora que você tava se mexendo e tal. E aqui tem uma breve sinopse, né? Que é toda atividade levou a isso. E aqui embaixo tem as opções, né? Aqui tem as opções de legenda em inglês, português e espanhol. E aí tem o áudio em inglês, português e espanhol, todos eles com áudio 5.1, né? E aí tem as outras informações aqui. Dentro nós temos o disco, né? Que é o Atividade Paranormal 4, nesse padrão cinza, né? Cinza prateada Paramount, que alguns filmes eu acho legal, mas eu acho que ele não tem muita informação assim, né? Mas eu acho bem bonito esse disco aqui, em linhas gerais, tá? Então, assim, essa é a parte do disco, né? Aí falando em questão dos menus, tá? O menu é bem simplesinho, né? Não tem muita coisa, acho que pra ter essa vibe de Atividade Paranormal mesmo, né? Que igual eu falei, os caras querem passar como se fosse uma pessoa real gravando, e as coisas estão acontecendo na vida real, sem ser um filme feito por alguém, com um efeito especial, aquelas coisas todas. Então, assim, é bem simplesinho. Ele tem também uns extras que eu cheguei a assistir uns 20 minutos só, que se chama os footages achados, algumas coisas assim. Eu assisti uns 20 minutos, não assisti tudo, porque, assim, eu acho que são meio que cenas deletadas, talvez. Não sei dizer, mas, assim, como eu já tinha acabado de assistir o filme, eu peguei pra assistir, achei que ia ser alguma coisa diferente. São só outras cenas, assim, que acho que tiraram do filme porque não fazia sentido, ou porque só gravaram. Assim, eu acho difícil, né? Mas, assim, só porque gravaram pra ter esse extra. Eles contam um pouco a mais da história ali, alguns pedaços entre os acontecimentos do filme, mas, assim, como eu já tinha acabado de assistir, eu não tava muito afim de ver, eu não sabia quanto tempo demorava. Então pode ser que tenha, assim, de meia hora, 40 minutos ou até mais, né? Porque eu não sei necessariamente quantas cenas deletadas tem nesse extra. Mas, assim, é um bônus, assim, pra quem é bem fã mesmo da franquia e quer ver ali as cenas, né? Tem umas cenas interessantes, tem umas que eu acho que são meio bobinhas, acho que é mais só pra você se importar mais, talvez, com os personagens, alguma coisa assim, tá? Mas, enfim, esse foi a Atividade Paranormal aqui da minha coleção, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é um filme, talvez, muito bom pra começar, mas foi o que caiu, né, no aleatório, então vamos continuar, né? Fazer o quê? E agora vem a parte interessante que eu falei pra vocês, é o seguinte. Eu vou pedir pra vocês comentarem um número aqui embaixo entre o número 2 e 700, por causa que eu vou usar o número de vocês
pra estar escolhendo o próximo filme desse aleatório da coleção. Eu pretendo, assim, se vocês gostarem bastante, eu pretendo fazer isso aqui com um quadro semanal. Então, pra próxima semana, eu vou escolher um filme que vocês colocaram aqui nos comentários. Então, assim, vocês comentem um número só, tá? Se vocês comentarem mais de um, eu vou pegar o primeiro só. Que daí eu vou pegar os números de vocês, colocar num sorteador, e daí o número que sair lá vai ser o filme que eu vou assistir, tá? Obviamente não comentem 67, né? Porque já foi aqui o Atividade Paranormal. Mas aí depois eu vou manter uma lista atualizada dos números que já foram escolhidos e tal, pra vocês não pegarem número repetido, tá? E tem uma novidade que quem for membro, o número que você colocar vai valer por 2, tá? Então, assim, na hora que eu colocar lá no sorteador, vamos supor que você colocou o número 50. Quando eu for colocar lá no sorteador, o número 50 vai aparecer 2 vezes, ou seja, tem 2 vezes de chance de aparecer o seu filme aqui no aleatório da coleção se você for membro, tá? Então, se fizer sentido pra você, você quiser se tornar um membro igual essa galera que tá aparecendo aqui, você pode clicar no Seja Membro aqui embaixo pra você tá ajudando aqui o canal. Também tem mais essa vantagem aqui nesses vídeos do aleatório da coleção, tá? Inclusive, agradecer a quem já é membro aqui do canal, vocês são uns fofos, tá? E também nós temos o servidor no Discord, se você quiser acessar lá pra gente trocar ideia, pra gente negociar também, tem uma galera lá já negociando algumas coisas, tá bem legal lá também. E por fim, se você quiser aumentar a sua coleção aqui, também tem um linkzinho aqui na Shopee, tá bom? Pra você clicar e ir lá e você começar a acompanhar a sua coleção, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro. Eu fiquei animado de ter essa ideia, né? Pra eu começar a assistir os filmes que eu tenho aqui na coleção, por causa que a gente tem 1 milhão de filmes, a gente acaba não assistindo muita coisa. Então, lembrando mais uma vez, comentem um número aqui embaixo, que daí eu vou pegar os números de vocês, jogar no sorteador, e daí vamos ver qual que vai ser o filme da próxima semana, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Então, um grande abraço pra vocês e até mais.